Então, vamos lá. Linhas. Como melhorá-las? No dia a dia, usamos linhas na escrita e elas funcionam. Por quê? Prática. Fizemos diversas vezes e as aceitamos, por mais tortas que possam parecer. Escolha uma caneta ou um lápis. A caneta vai ajudar mais. E faça linhas. Continua, linha contínua até o final. Sempre tentando segurar ali na pontinha, movendo mais a mão mesmo do que tudo. Agora repita em cima das que você fez. Essa repetição vai ajudar um pouco na coordenação que você vai fazer ali. Então repita 3, 5, 10. Vai ficar uma bagunça, mas a repetição ajuda a melhorar. Pense nisso como caderno de caligrafia. Página de exercícios 1. Fazer linhas até a metade da página. Fiz 8 linhas pequenas ali, 8 linhas curtas. E agora 8 linhas completas até o final da página. E depois algumas linhas contínuas lá, repetindo em cima delas, até o final da página. 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Depois repete 3 vezes, 5 vezes, até ocupar o espaço todo de uma página. Página 2, linhas curvadas. Aí você faz a linha ali curvada. Se sentir dificuldade, faça 2 pontos e os ligue. Então, faz um ponto, outro ponto, depois liga. Agora sim, a página completa por a página toda. Ponto lá, um ponto no outro canto, faz. Aqui elas são mais curvadas ainda, então você tenta fazer elas assim como se fosse praticamente um S. E por último, elas ainda mais curvadas, como se fosse um círculo. E você vem agora repetindo ali, passando por cima, exatamente que nem caderno de caligrafia, 5 vezes, 3 vezes, no outro 3 vezes também. 3 vezes é o mínimo aqui que eu recomendo você fazer, repetindo ali. Pode ficar uma bagunça, mas é importante pra gente memorizar e ter essa coordenação melhor. Fazendo isso daqui é como você jogar num controle. Você vai memorizando o que você faz. Você memoriza os botões, então você memoriza ali como você faz. Página 3, círculos. Tente fazer eles em uma única linha. Então, pegou lá, faz direto. Não faz círculo lá picotadinho e vai remendando ele até formar a forma. Assim é a forma mais rápida para você fazer vários. Agora faça dentro deles. Aqui fazer dentro deles tem a lógica. Tenta manter a distância similar. Você mantendo essa distância similar ali, você vai memorizando que, tipo, um círculo ele geralmente tem esse formato. Então ajuda um pouco a entender direito ali a forma e memorizar ela assim, como é que você vai fazer automaticamente. Página 4, paralelas. Então, linhas paralelas é quando tem uma linha do lado da outra. Você vai fazer ali linhas paralelas, diversas linhas paralelas. Não importa para onde, não importa como, elas têm que ser paralelas. Aqui, exemplo, parece uma faixa de pedestre, mas é importante fazer essas linhas paralelas aqui porque muita coisa que a gente encontra na vida real são linhas paralelas. Página 5, fitas. Fitas ajudam a entender linhas paralelas de uma forma mais natural. Então, você viu ali que nas linhas paralelas a gente fazia reta. Aqui nas fitas a gente faz elas um pouco mais curvadas. Aqui é um exemplo, evite ao máximo pensar muito. Apenas uma linha paralela e a outra, sem fazer muito complexo. A gente vai fazer mais complexo em outra etapa. Faz tecidos ali e tenta seguir a forma que você fez na primeira linha. Página 6. Fitas mais aleatórias. Agora sim. Agora você faz uma linha lá e depois você faz a outra linha oposta, tentando imaginar isso como se fosse um tecido que funcionasse. Muitas vezes não vai funcionar, mas com o tempo, você pegando essa prática, você vai conseguindo desenvolver essas formas aqui e pensar em coisas mais naturais, porque essas formas aqui são um pouquinho mais naturais. Na vida real, as coisas são mais bagunçadas. Essas fitas aqui elas vão ajudar a você, né, ter um controle melhor da linha que você vai fazendo, linhas mais soltas, linhas mais jogadas.
Vamos lá. Página 7, cubos. Aqui, linhas paralelas brilham. Então eu fiz aqui, por exemplo, um cubo, aí eu fiz outro cubo, aí eu fiz outro cubo, diversos cubos. O importante é que você comece sempre, faz uma linha paralela, aí depois a outra, aí depois você fecha o cubo. Tente manter eles parecendo ter lados paralelos. Agora faça muito mais. Então, você fazer esse exercício de repetir as formas, as linhas paralelas ali num cubo, vai ajudar muito na sua coordenação. Nem tudo vai ficar perfeitinho, tem muitos aqui que não parecem direitinho funcionar, mas ajuda muito na coordenação. Vamos lá, página 8. Objetos da vida real. Então vamos pensar em objetos que tenham muitas linhas paralelas, objetos que sejam retos. Por exemplo, aqui um celular. Ele tem as beiradinhas curvadas, mas em geral ele é reto. Então, se estudar essas paralelas no dia a dia, se pegar objetos que sejam retos, vai te ajudar a ter um controle melhor de linha. Você pode fazer esses objetos a página toda, que aí você vai ter que fazer linhas mais longas. Depende de você. Eu estou fazendo aqui exercícios bem simples para pegar isso. Aqui nas janelas você consegue ver que tem muitas linhas paralelas. Essas linhas paralelas ali, elas vão ser inclinadas. Então, vamos lá, pode ser qualquer objeto, qualquer objeto. No exemplo aqui eu vou fazer um teclado. Às vezes a pessoa pegou um objeto lá, um teclado. Tem muitas setas, mas ele é um objeto complexo. Então o que eu recomendo aqui? Em objetos complexos de detalhe, tente fazer linhas guia. Então, faz lá as linhas que dividam onde é, não precisa fazer um por um, não precisa colocar detalhes, é mais para você perceber as linhas ali, como é que elas estão. No telha aqui, as linhas ainda são paralelas, por mais que tenha ali a beiradinha curvada, a caneta. Esses objetos mais retos ajudam a gente a desenvolver uma coordenação motora um pouquinho melhor para retas. Qualquer objeto reto, qualquer. Página 9. Formas orgânicas. Formas orgânicas são formas naturais, no sentido de encontradas na natureza, ou seja, são menos retas ou formas comuns. O exemplo, um feijão. Um feijão pode ser esse exemplo. Ele não tem as duas linhas paralelas, uma é de um jeito, outra do outro, diferentes e não são paralelas. Uma perna, por exemplo, às vezes a pessoa desenha uma perna reta, mas a perna ela tem essas curvas. Então, perceber que existem objetos que têm linhas que não são paralelas ajuda demais. Tenta lá fazer. Lembra lá, elas não são paralelas, uma não tem nada a ver com a outra. Não precisa fazer sentido. Fazendo isso, você vai aceitando as linhas do jeito que elas são. Vamos lá, página 10. As linhas da natureza. Na natureza, encontramos formas livres e soltas. Por exemplo, você está desenhando lá uma paisagem, você está desenhando árvores. Você vai ver que essas linhas elas não são retinhas. Você está desenhando a montanha, você vai ver que aquelas a gente pode desenhar elas retas, mas elas não são totalmente retas. Pedras, qualquer objeto que você encontre na natureza, nuvens, esses objetos eles têm diversas formas mais soltas dentro deles. E ter esse controle de formas mais soltas ajuda a deixar menos estático o desenho. Então, é meio que um equilíbrio entre linhas totalmente retas e linhas mais soltas. E nós fazemos parte disso. Tente misturar retas e linhas naturais observando. Fazer aqui um desenho de observação. Aí eu estava aqui desenhando o meu lugar de trabalho. Aí eu estava aqui fazendo a mesa que eu desenho. E tem diversas retas, mas ali no tecido você já consegue perceber que elas são um pouquinho mais curvadas. Aí eu tô fazendo minha sombra aqui, minha sombra ela não é uma reta. No desenho ali, por exemplo,
A árvore também não é uma reta, então é meio que mesclar isso. Se você faz só linhas retas, o desenho fica muito estático. Se você faz só linhas soltas, o desenho às vezes fica um pouco jogado. Então é meio que ter esse equilíbrio. E fazendo esses exercícios você pode ter um controle um pouquinho melhor de linha. Agora, planejar seria uma etapa que viria mais pra frente. Tipo, você for fazer uma arte final, aí teria outras técnicas com esses conceitos básicos aqui. Enfim, é isso.